alunos, vamos resolver aqui uma questão de transferência de calor. Vamos imaginar então que eu tenho uma parede, e essa parede tenha uma espessura de 30 milímetros, né? Que a gente sabe que em metros é 0,03 metros. Essa parede é mantida na sua face aqui superior aqui a 200 graus Celsius. Então essa temperatura aqui é constante, 200 graus Celsius. É uma parede com condutividade K igual a 0,1 watts por metro grau Celsius. E do lado de baixo, a parede é submetida, aqui nessa face inferior, é submetida a um fluxo de ar com temperatura de 30 graus Celsius e coeficiente de convecção de 50 watts por metro quadrado grau Celsius. Nesse caso, o que nós queremos saber, qual vai ser a temperatura T2 que vai estar nesse lado da parede. O importante é lembrar então que a temperatura da face superior é fixa em 200 graus Celsius. Veja que a gente está interessado em saber a T2 para ver até que ponto essa temperatura pode ser perigosa. Vamos supor que lá de cima tem algum processo térmico e eu preciso, obviamente, isolar do lado de fora, onde as pessoas podem ter contato. Essa questão, ela alia dois processos de transferência de calor. Aqui dentro da parede, eu tenho condução acontecendo. A temperatura vai de 200 graus Celsius até uma temperatura menor, de T2, que eu ainda não conheço. Então eu digo que aqui é condução. Nós sabemos que a condução unidimensional é governada pela equação de Fourier, que a gente pode simplificadamente dizer que Q é igual a K a ΔT, ou entre os dois lados da parede, sobre um L. Esse é o calor de condução. Vai dar em watts. Do lado de baixo, aqui na superfície aqui da parede, superfície de baixo, quando eu tenho uma temperatura T2 e o ar aqui passando, a temperatura de T infinito igual a 30 graus Celsius, com um coeficiente de convecção H igual a 50 watts por metro quadrado, a convecção forçada, nós podemos dizer que aqui todo o calor que chegou nessa superfície por condução tem que sair por convecção. Então, na parte de baixo eu tenho convecção. E essa é uma hipótese simplificativa que nós precisamos dizer que estamos em regime permanente. Significa que não há aquecimento na face superior e há um equilíbrio aí de temperatura, ou seja, significa que a temperatura de cima é mantida a 200 graus Celsius, até 2 também é mantida constante nesse processo. Então, em regime permanente, todo o calor de condução é levado pela convecção. De tal forma que a convecção, a gente sabe que a convecção é igual a H de convecção, a área da superfície, a temperatura da superfície, que é T2, menos a temperatura do ar, T infinito. Então veja que eu tenho duas equações, ambas vão dar resultado em watts. Fazer que a energia de condução, a energia trocada, a taxa de energia, né, trocada, que é joule por segundo, de condução igual de convecção. A equação da condução a gente coloca desse lado, e aqui a energia trocada por convecção. Há uma igualdade. A gente pode, então, nós podemos, nesse caso aí, cortar a área que aparece desses dois lados e, fazendo uma análise da equação, nós precisamos isolar o T2, esse T2 aqui, ó. Ele aparece aqui e aparece aqui, ó. T2, então, ele é calculado, é isolado desse jeito, ó. Fazendo a substituição dos valores, que é o K aqui, o 200, que é a temperatura T1,
o 50, que é o coeficiente de convecção, o L em metros, veja que o 30 milímetros ali, ó, passou para 0,03 metros. O 30, que é a temperatura do ar externo, tem infinito. O 50, a convecção de novo. A espessura de novo, o L aqui. E o K de novo aqui, ó. Fazendo essa conta, nós temos que a temperatura 2 é de 40,6 graus. O que significa isso? Significa que essa parede isolante, é um material isolante com K de 0,1, com temperatura superior, da face superior de 200 graus Celsius, a gente chamou de T1, e a gente vai ter a temperatura na face inferior, T2, como sendo 40,6 graus Celsius. Isso é possível porque aqui está passando um fluxo de ar com temperatura infinito de 30 graus Celsius e coeficiente de convecção de 50 watts por metro quadrado grau Celsius. Isso com um isolamento de espessura de 30 milímetros, né, que é o L, né? L é igual a 30 milímetros, ou 3 centímetros, ou também 0,3 metros. É isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.